Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza o Universo. Eu sou a Alessandra Assis, psicóloga, palestrante e idealizadora desse podcast que conversa com você, trazendo inúmeros insights para uma jornada mais plena, para que você tenha uma vida com mais qualidade e com conteúdo rico e coerente com aquilo que você precisa ouvir. Convidados mega especiais estão sempre aqui presentes conosco. E hoje eu não poderia deixar de convidar um psiquiatra extremamente renomado, o Dr. Marco Antônio Abud, que é um médico psiquiatra especialista no padrão ouro de tratamento para depressão e ansiedade. Desde a pandemia, nós vemos aí o boom para a área da saúde mental, um monte de gente mais preocupado com o atendimento, mas será que você está com um atendimento de qualidade, com profissionais responsáveis? Será que você está fazendo um tratamento adequado para o seu quadro de ansiedade e depressão? Nós vamos saber muita coisa hoje com a presença aqui do Dr. Marco Abud. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite mesmo, por ter a oportunidade aí de falar, né, com o pessoal, com o público aí, divulgar informação, ainda mais no podcast que eu vi que Dr. Enio e Dr. né, Miguel Boarati vieram aqui. Sim, só psiquiatras renomados por aqui. Meus professores, tive aulas diretamente com eles, né, poxa, então uma honra. Né? É uma honra mesmo minha ter vocês aqui, que são psiquiatras, que eu sempre encaminhei para os meus pacientes. Meus professores, muito gostoso. Poxa vida, coisa que me surpreendeu. Doutor Enio, né? Uma graça, doutor Enio, doutor Enio, né? Não, o Boarati, eu não imaginava que ele ia, né? Eu achei, fiquei, poxa... Ele foi e ele já foi na Academia da Face também, hein? Agora você vai também. Tem que ir, porque são os meus professores, tem que ir, porque, maravilha. Poxa vida, né? Doutor Marco, olha, realmente, na nossa área, aumentou muito, graças a Deus, a valorização, a busca pela saúde mental, principalmente depois da pandemia. A gente tem que tomar muito cuidado, e eu falei sobre isso também com o doutor Enio, com psicodiagnóstico de internet, né? Então, tem muitas pessoas se autodiagnosticando com informações de TikTok, de Instagram. Então, é uma preocupação importante essa. E a gente sabe que aumenta muito o quadro de depressão e ansiedade, aumentou bastante, principalmente no Brasil, acho que é em termos de pesquisas, né? Não sei dizer exatamente a fonte, mas daquilo que a gente vai lendo, do quanto aumentou o quadro de depressão e ansiedade no Brasil. Eu acho que a gente poderia começar perguntando o que é depressão. Então, depressão, na verdade, se a gente for colocar ali de uma forma muito simplista, depressão é um sinônimo de afundamento, né? Eu gosto de falar isso porque depressão não tem a ver com tristeza. Nos Estados Unidos, eles usam muito o termo depression como tristeza, mas aqui a gente não usaria tanto, aqui a gente meio que importou de lá. Mas depressão é tipo uma depressão geográfica, tem um vale, né? Então é uma queda do quê? Uma queda do seu humor e da sua capacidade de sentir prazer. O que é humor? Humor, de uma forma muito simples que a gente define, a melhor definição, é o nível de energia física que você tem, o nível de energia mental e o quanto que você tem de sensibilidade a emoções boas e ruins. Todo mundo oscila em relação a isso. Isso oscila no mesmo dia. Às vezes a gente está melhor de manhã, melhor à tarde, tem a coisa, né? Enfim, cada um tem os seus cronotipos e tal. E a gente oscila também conforme a vida vai trazendo pancadas ou não. Sim. Só que tem um nível, né, ali que a gente oscila que é tipo, nós não perdemos a capacidade de fazer aquilo que é preciso fazer. Né? Então, tomar não sei o que, mas tem que pagar a conta do colégio do meu filho, vou lá pagar. Né? Agora, a depressão, então, é um afundamento desses níveis, né? Então, de energia física, de energia mental e da capacidade, da sensibilidade ao prazer. Então, você fica, né, isso está afundado de uma forma persistente, na maioria dos dias, todos os dias, o tempo todo, por no mínimo 2 semanas, esse é o critério, né? E você ter isso não é um negócio que você consegue ter se você quer, porque se você tem isso, você fica na sua cama, sem fazer nada, um fim de semana inteiro, uma semana inteira, 2 semanas inteiras, e vai tentar fazer isso se você não tem depressão. Você não consegue, porque a gente tem uma inquietação de querer fazer alguma coisa. Então, é um quadro em que você perde isso, e um dos sintomas centrais, né, da depressão que, enfim,
hoje é chamado de anedonia, né? Uhum, Porque, sim. hoje é chamado de anedonia porque, enfim, A mudou. incapacidade de sentir prazer, né? Que, enfim, tem 500 nomes aí. Mas é isso daí, né? Uma capacidade não só de sentir prazer, né? Hoje a definição de anedonia é a capacidade de você sentir um prazer consumatório. Então, assim, eu bebo café, eu não sinto gosto, eu não sinto que é gostoso isso, mas também é a capacidade de você antecipar o prazer, ou seja, você não consegue antecipar que vai ser melhor lá na frente. Então, imagina que você está doente, perdeu o paladar, sei lá, aí você não consegue beber água, está doendo a garganta. Mas você tem uma ideia de que, pô, uma hora isso vai passar e eu vou parar de ter isso e vou voltar a gostar e conseguir ter energia para fazer as coisas. Você perde isso. Você não consegue antecipar que Nem tem esperança de melhora. isso. Então, isso é uma das coisas, isso é uma característica, porque se você não consegue antecipar o prazer, logo você não consegue ter esperança. Uhum. Porque a esperança, o que é a esperança? Nada mais é do que a capacidade, que às vezes é totalmente ilógica, mas é uma coisa meio uma psicose do ser humano normal, da gente achar que o futuro vai ser melhor do que ele é Sim, hoje, né? isso favorece bastante para a nossa motivação, né? Mas é totalmente lógico, né? Se joga na Mega Sena é uma coisa ilógica, porque você acha que você vai ganhar contra tudo, contra todos, mas a gente faz isso, né? Você torce pro seu time, você sabe que não vai mudar nada, mas você torce, você quer fazer, você acha que vai dar certo, né? Então é uma coisa que é do ser humano, a gente espera que amanhã vai ser melhor, mesmo contra qualquer evidência. Uhum. A pessoa com depressão, ela não tem isso, né? Só que isso é uma coisa que, e de fato, isso até é uma coisa mais realista, né? Tem alguns testes que mostram que eles são mais realistas para fazer previsões sobre o mundo. Só que o problema é que eles fazem isso contra eles mesmos também. Eles não conseguem ver que eles vão ser capazes de mudar e aquilo, então você não tem futuro. Então você perde a capacidade de gostar das coisas, você perde a capacidade de antecipar, de querer, de ter vontade. E você também perde a capacidade de conseguir lembrar que houve coisas positivas, que você é capaz de produzir coisas positivas, que já houve na sua vida. Então é basicamente um sofrimento eterno, né? E que sempre foi assim, e sempre será. Não há o que possa te ajudar, não há o que possa ser feito. Claro que aqui eu estou falando de um estereótipo, de um sintoma muito raiz da depressão, mas só que isso tem vários níveis, não Isso que eu ia falar, tem começa vários assim, níveis, né? e pode vir junto com vários sintomas, mas isso seria o core, né? Mas, claro, a pessoa pode ter isso com ansiedade também, ela pode ter isso e ter muito medo de acontecer alguma outra coisa. Mas, quando passa o medo, vem o nada, vem um desânimo, vem um por quê, né? Para quê? A E o que pessoa... que o Hum. paciente depressivo pode fazer? Qual seria o padrão ouro Então, para o tratamento para primeiro quem passo tem é ter uma um depressão desse diagnóstico. tipo, por exemplo? Não, é que a depressão, essa é a característica central. Aí ela pode ter várias outras coisas. Tem um que vem mais com irritabilidade. Você pode estar irritado uma hora, porque você não aguenta E mais. muda também conforme a faixa etária, né? A depressão no idoso, ela vem de um Vem jeito, no diferente. adolescente, na criança, de um jeito. Elas têm. O sintoma raiz é esse, né? É a perda da capacidade de você ter interesse, ter prazer e sentir emoções positivas. É basicamente isso. Mas, assim, por exemplo, crianças e adolescentes têm mais irritabilidade, idoso, eles ficam com mais lentificação, tanto motora quanto mental, Uhum. e num adulto, assim, você vai se sentir burro, você vai se sentir lento, você vai se sentir uma pessoa culpada, inútil e que não tem o que fazer, né? Que Então, perde o sentido, né? Muitas vezes. mas o sentimento de culpa e de inutilidade, de incapacidade é muito alto, até porque você não está conseguindo pensar e não está sendo o seu melhor mesmo, né? Então, por isso que nunca é muito bom você tomar uma decisão importante na sua vida quando você está nesse quadro. Então, resumindo, se você não está conseguindo ver prazer em nada, e você não está conseguindo ver outro ponto a seu respeito que não seja o fato de você ser uma pessoa inútil, uma pessoa que, aliás, que sempre foi inútil e que sempre vai ser, e que você não consegue ver, enfim, que isso possa mudar, e você se sente culpado por isso, duvida dos seus pensamentos, duvida muito dos seus pensamentos, saiba que eles são mentirosos, eles não são verdadeiros, né? Uhum. Porque, assim, você vai ter que duvidar mesmo sem acreditar. E você vai ter que agir mesmo sem sentir esperança.
Então, é uma coisa realmente, eu considero a pior doença do mundo, porque é uma doença que rouba a sua capacidade de ter esperança, né? Ela É, incapacita, né, doutor? é, todo mundo fala, né? Tanto os coaches quanto o ditado popular, né? A esperança é a última que morre. Isso é mentira. Por quê? Porque tem muita gente que vive sem esperança um tempo por aí. Não é fácil se levantar da cama sem ter esperança de que isso E vai nesse melhorar, quadro, qual que né? você está dizendo, a medicação ela é sempre muito importante? Não, assim, então, isso daí tem várias causas da depressão, tá? Eu vou tentar resumir aqui, mas não é que a gente não tem ideia do que causa a depressão. Não tem ideia. Ninguém sabe a causa. Não, a gente tem uma série de coisas que vão se somando para a pessoa ter depressão. É que não é uma única causa, a gente está descobrindo. Então, assim, tem um componente genético que não causa depressão. Você não consegue ter depressão se você tiver só o gene. Então, você tem um gene que pode predispor você a ser mais sensível a coisas ruins. Esse gene, se duas pessoas tiverem esse gene e uma delas passou por uma série de eventos aversivos na infância, a gente não chama de trauma, essas coisas, mas a gente chama de eventos aversivos na infância, e outra não passou, essa daqui não vai ter depressão, enquanto essa tem um risco maior. Tá? Tem também tem componentes de ataques, como se fossem ataques inflamatórios que a gente sofre ao longo da vida. A gente tem que receber o número X de ataques inflamatórios e ter esse componente genético, mas só a genética não tem capacidade de causar. Nosso sistema nervoso, como o nosso sistema físico mesmo, inflamatório, ele não tem a menor separação entre agressões que sejam, entre aspas, psicológicas do que agressões que sejam físicas. E isso não faz nem sentido do ponto de vista evolutivo, se a gente pensar um pouco, porque, de acordo com a psicologia evolutiva, né, é uma teoria isso também, né, pode acreditar ou não, ninguém vai provar que é o que não, mas assim, é uma coisa fundamental para que a nossa espécie sobrevivesse, né, evolutivamente, não foi simplesmente a gente ser um pouquinho mais esperto e conseguir pegar as coisas com a mão, a gente ter a capacidade de trabalhar em equipe, porque se a gente não andasse em tribo, não seria suficiente a nossa inteligência, muito menos os nossos polegares opositores para que a gente sobrevivesse. É porque a gente consegue trabalhar em tribo e cada um dividir as funções e resolver os negócios lá. Então, assim, o fato é que assim, você ficar sozinho é igual você morrer, resumindo, do ponto de vista evolutivo, porque basicamente é uma coisa difícil de entender, mas você não precisa acreditar nisso também. Você pode acreditar que foi Deus que fez, mas é assim, a gente não nasceu para ficar sozinho, isso é igual Sim, ninguém você a nasceu, estar doente, é igual estar doente, o corpo interpreta isso. Mas assim, o nosso cérebro hoje, teoricamente, ele é igual ao cérebro de alguém que viveu há 200 mil anos atrás, que viveu há 300 mil anos atrás, é igual. Então assim, não é que hoje a gente é mais esperto, não é assim que acontece, não, é igual. mas e para melhorar essa coisa da neuroplasticidade? Então, não é. Então a gente vai chegar lá, mas só para entender que, ó, se você sofre um ataque quando você é criança, se você sofre um ataque, enfim, de qualquer coisa, você vai sentir no seu corpo. Se você, por exemplo, sofre bullying, você vai ter liberação de monócitos, que é um glóbulo branco na sua medula óssea, igual que se você tivesse tido, sei lá, tomou uma pancada num jogo de futebol. Então, assim, tudo isso vai levando o que é esse processo inflamatório que o pessoal chama por aí. O pessoal agora é nome para tudo. Sim, as partes da alimentação nossa tem a ver com isso? Tem a ver também. E até quem sobreviveu provavelmente tem um sistema inflamatório melhor do que os outros. Então, nós estamos aqui porque nós temos bons sistemas inflamatórios, principalmente intestinais. Por quê? Porque a gente sobreviveu aos vermes, aos parasitas. Então, assim, não é uma coisa ruim. Mas, talvez hoje em dia não esteja favorecendo tanto. Mas, então, assim, é uma soma de vários ataques inflamatórios que você vive, incluindo psicológicos. No corpo não diferencia. Tá? Então, se você come só Big Mac, ou se você é abusado fisicamente, moralmente, assim, são coisas que estão fazendo com que o seu corpo fique nesse caldo inflamatório. Isso leva a uma alteração química, tem a ver com os níveis de serotonina? Tem um pouco a ver. Tem a ver com os níveis de dopamina? Tem um pouco a ver, mas isso é decorrência desse processo inflamatório e isso acaba uma hora quebrando a sua barreira hematoencefálica. O que é isso? É um escudo que nós temos,
que protege o cérebro de toda a caca que acontece no organismo. Porque o cérebro é o órgão mais nobre do corpo humano e por isso que tem uma barreira, que chama hematoencefálica, que são umas células muito juntinhas, para que não chegue as coisas na cabeça, né? Tomou um veneno e tal, né? Então, o cérebro ele não é o segundo intestino, o intestino não é o segundo cérebro não, viu? Olha que informação importante, a gente escuta tanto isso, Não, né, mas na é porque eles têm a internet. mesma origem embrionária. Outro dia eu vi, eu gosto do padre Marcelo, eu acho ele muito simpático. E ele falando de depressão, ele falou, nossa, Ele teve uma depressão bem importante, né? teve, e tratou, e com antidepressivos, tudo bem. Até porque não é nada espírito, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não negando espiritualidade, eu tenho minha religião e tal, mas assim, ele falou que a gente tem umas ideias, né? O coração tem não sei quantos neurônios, não sei o quê. Mas é claro que tem neurônio no coração, porque ele bate, pô. Né? É elétrico, a gente faz um eletrocardiograma. Isso quer dizer o quê? Nada. Tem neurônio no corpo inteiro, né? Então, no intestino tem neurônio serotoninérgico, tem uma origem embrionária parecida com o cérebro. Isso serve para quê? Para absolutamente nada, a não ser você ter diarreia quando você começa a tomar sertralina. É para isso que serve. Por quê? Porque a serotonina no seu intestino não vai chegar nunca no seu cérebro, não tem nenhuma relação. Então, assim, não entrem nessa furada. Por quê? Porque ter depressão é ruim, é ruim. Você ter depressão, gastar dinheiro à toa é ruim, é pior ainda. Então, assim, não faz exame de serotonina no sangue, nem de noradrenalina no sangue, nem de dopamina. Por quê? Porque essas coisas não chegam na cabeça. Tem uma barreira, não deixa chegar. Só que, conforme a gente tem tantos ataques, assim, se a gente tiver um número X, e tem algumas fases da vida em que isso é mais importante, isso eu falo melhor, tem um evento que eu falo lá, que é um protocolo supera a depressão, que eu uno tudo isso e eu explico, olha, é assim que acontece, ó, pá, 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 pá. Aí destrói essa barreira, aí é caca. Porque se destrói essa barreira, aí, além de entrar um monte de coisa, tem algumas célulazinhas que tem essa neuroplasticidade, que nada mais é do que a capacidade da gente aprender coisas novas. Isso. Né? Então, se você, por exemplo, eu nasci na época que não tinha computador. Eu nasci na época, eu lembro primeiro um amigo meu, era mais rico, que tinha um Mac, e que era chato pra caramba aquilo lá. Porque você tinha que escrever na tela, era chatíssimo. A internet é que era de escada, eu sou dessa época, né? Acho que, né? Também. Também é. Então, assim, pô. Também, né, Alex? Então é isso aí, eu não sabia fazer isso. Eu tinha uma Olivetti, que era uma máquina de escrever, para escrever trabalho da escola, enfim. Coisas que, assim. Nossa, nossos filhos não sabem nem o que é isso. Nem o que é isso. Mas a gente aprendeu, né? Eu aprendi a mexer nesse maldito desse rios de TikTok, do caramba, não sei o quê. E as pessoas aprendem também. Tanto é que tem senhoras que estão no YouTube vendo a live. Então, isso é por quê? Porque a gente aprende. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se remoldar para responder às demandas do ambiente, né? Quando a gente tem um AVC, o AVC morre neurônio. Você morre. Nos transtornos psiquiátricos não morre tanto não, tá? Mas no AVC morreu. Imagina que morre no córtex motor aqui. Aí você, desse lado, você para de mexer o braço desse Sim. lado aqui. Agora, quantas pessoas você conhece hoje que acontecem isso e que depois elas voltam a mexer o braço? Sim, fisioterapia e uma série de outras coisas que acabam estimulando. Mas não acontecia tanto isso antes. Não, isso é por quê? Porque tem outras áreas que elas conseguem o quê? Mudar os caminhos, que são as chamadas sinapses. Por quê? Porque o que ocorre é que o cérebro é um circuito, é um órgão elétrico. Então, você vai fazendo novas conexões elétricas naquela área lá. E a química é uma partezinha que vai mediando lá. Então, de uma forma simples, é isso. É igual uma pilha. A pilha tem o lítio na pilha, mas ele serve para fazer uma reação elétrica e dá aquilo lá. A gente aprende na escola isso. Pode não lembrar muito, mas a gente aprende isso. Né? Se for ver Breaking Bad, tem o cara, ele faz uma pilha Adorei, lá. foi uma das séries que eu mais gostei. Isso, ele faz uma pilha ali, ele coloca dois negócios do sódio, tem um cátodo, anodo e faz uma corrente elétrica. A gente aprendeu isso algum dia na vida. Vocês não lembram, mas assim, a gente aprendeu. Então, assim, a reação química produz um negócio elétrico. É assim que funciona a nossa cabeça. Porque se você pegar o cérebro, se você olhar para ele e falar, onde é que está a serotonina aqui? É negócio que você não vê. São em micro lugares. Então, assim, essas partes elas vão fazendo. E o que é que, por exemplo, você faz, então, para melhorar a sua mão, você conseguir voltar a mão depois que teve um AVC? Você toma serotonina? Você toma sertralina?
Às vezes você toma se estiver deprimido, mas assim... Os casos que eu atendo tomam por conta de depressão, Sim, tá? Mas mas é para mexer fisioterapia a principalmente. fisioterapia. Por quê? Porque aí tem uma coisa que o pessoal esquece de falar, que essa tal de neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro é uma autocura do cérebro, né? Ele vai se remodelando para conseguir se adaptar a coisas, e isso é uma coisa incrível mesmo, e não precisa de novos neurônios. A gente produz novos neurônios a vida inteira, no hipocampo, isso é pouquinho, e é bom ter, mas não são novos neurônios que são feitos, são novos fios que são fortalecidos e outros não. Isso é feito através da experiência. Ou seja, a gente precisa agir, então chama Activity Dependent Neuroplasticity. Então, é uma neuroplasticidade dependente da atividade. Ação, né? Por isso que tem a fisioterapia, né? Então, e isso com um neurônio que morreu, né? Então, é mais ou menos o mesmo princípio que a gente usa na depressão, na ansiedade, no transtorno bipolar, na esquizofrenia. Ou seja, isso basicamente assim, é um cérebro só, né? É a mesma coisa. É que nesses casos, o que existe não é uma morte física ali, mas existe um hipofuncionamento e uma perda da neuroplasticidade, ou seja, você não consegue sair de um estado só. Então, na depressão, quando ocorre essa quebra da barreira, tem uma coisa meio complicada de explicar, mas assim, para você formar uma sinapsezinha, um fio, né? Porque você normalmente tem uma perda, você toma uma pancada, aí você fica meio mal. E é bom ficar mal, porque você ficar mal faz você pensar. Será que eu estou indo no lugar certo? Será que eu não estou? Né? Então, é bom. Mas só que você não consegue sair disso. Por quê? Porque se quebrou, aí tem duas célulazinhas que são como se fossem uns jardineiros. Como se fosse uma jardinagem mesmo, né? Tem uma que vai fazer uma sinapse florescer, a outra vai podar as sinapses que não são úteis, né? E precisa de um regadorzinho ali, chama BDNF. Acontece isso, é tipo como se fosse uma jardinagem. Esses jardineiros de sinapses, eles vão lá proteger o troço do cérebro que rompeu. E aí você não consegue sair de um estado de doença. Então, você toma uma pancada, você entra num estado de recolhimento, que é normal ter, porque a gente fala, pô, melhor eu ficar quieto, tem que pensar um pouco, pode ser que eu esteja indo no caminho errado, me frustrei, me dei mal, fui decepcionado, tive uma perda, vou ficar recluso, só que você não sai disso. E a importância, talvez, da medicação com a psicoterapia, esse combo. Então a ideia é isso, é porque você não sai desse circuito, você não está conseguindo ativar áreas que têm a ver com a parte de prazer e de colocar sua concentração no mundo exterior. Então, essas duas áreas, é muito simples isso, não é só essas duas áreas, mas são dois circuitos, são dois fios elétricos que não estão sendo ativados. E você vai ficando o quê? Numa parte de paralisação, você fica quieto e fica ruminando. Que era uma outra pergunta, como é que faz para parar com essa ruminação? Você tem que... Você tem algum exercício específico ou só medicação? Não, Você indica ruminação alguma tem coisa? exercício. É que assim, o que é ruminação? Ruminação é que todo mundo fala pensamento intrusivo, pensamento não sei o quê. A gente dá nome diferente para as coisas. Sim, é. Por quê? Porque a gente trata diferente. Porque senão era tudo a mesma coisa, né? Então a ruminação é um processo onde você começa primeiro a se perguntar o porquê, você quer saber o significado das coisas e as consequências dessas coisas para sua vida. Mudar a pergunta é importantíssimo, né? A forma de perguntar, né? E isso é normal a gente ter, até que leve até uma solução, né? Só que se a gente fica perguntando por quê, qual o significado, o que isso quer dizer sobre mim, e você não consegue achar solução nenhuma, que é o que acontece na depressão, porque você não consegue sair disso, é um modo, né? Chama modo padrão de funcionamento, que é o cérebro, quando ele descansa, ele fica fazendo isso. Por isso que é o modo padrão. Você fica, então, em si mesmado, dentro de si mesmo, né? E aí você fica procurando e você não consegue chegar a outra conclusão. E fica esse pensamento repetitivo, né? Essa ruminação toda. E as conclusões que você chega olha, é porque eu sou inútil, porque eu estraguei tudo. Eu gosto de mudar na não tem terapia, esperança. o paciente mude o porquê, ele coloca o para quê. Então isso é um dos treinos. Então isso é um dos treinos, que é um treino de que a gente quer, na verdade, fazer o quê? Um treino de pensamento específico. Porque a ruminação, ela é um pensamento que ele é autofocado, ele é abstrato.
porque você não sabe exatamente, você não define exatamente o que você fez de besteira, mas você sabe que tá uma besteira a sua vida inteira. Então ele não é concreto, fala, isso daqui tá uma besteira, eu fiz esse daqui, eu derrubei esse copo aqui. Não, eu sou um cara, um cocô, porque eu fiz tudo. Então ele é abstrato. Ele é super generalizado. Então, assim, você estragou tudo, né? Você não separa comportamentos, eventos do que você é. Ele é muito autorreferencial. Então, ele tem a ver com você sendo o responsável por ter feito coisas horríveis que são totalmente abstratas, você nem sabe o que é, e totalmente generalizadas. Então, você tem que... A ideia, um dos treinos, né? Que é um treino de especificidade, que é você, né, que tem até um nome MEST, né? Até fiz um Reels aqui vindo para cá, não postei ainda, falando sobre isso. Porque você treinar um pensamento específico, né? Que é um pensamento que pergunta como. Você pergunta como, quem, o que, onde, quando, né? Então, mas para isso é difícil. Por quê? Porque é tentador você perguntar o porquê. Né? A cabeça humana é viciada num porquê. Quando todo mundo quer saber o porquê. Normalmente eu sempre mudo. É. Na terapia de casal também, quando acontece, por exemplo, terapia de casal, houve traição. Não é o porquê, é o pra quê. Isso muda muito. Mas a gente quer saber. Porque a gente é viciado. Então, por isso que eu digo que assim, isso aqui é igual o canto da sereia. Eu uso a metáfora de Ulisses lá da Grécia, tá? Não sei o quê. Eu tive que ler esse livro aí. Eu não gostava dos livros que eu lia, mas eu decorava, porque, enfim, que era um menino cabeçudo lá. Mas, assim, tem esse tal de Ulisses aí, que é um cara que fez lá, ele era o herói, semideus da sabedoria. E por algum motivo, esse cato desse Ulisses, que eu acho que é uma burrice do caramba, ele queria ouvir o canto das sereias. Mas burro, né? Para quê? Porque ele queria ouvir. Só que o que ele fez? Ele foi procurar o oráculo. O oráculo, que era o centro da sabedoria, falou: olha, meu querido, é o seguinte, você não tem como ouvir o canto da sereia sem você ficar totalmente hipnotizado e você querer ir desesperadamente ao encontro delas e você vai morrer. Por quê? Porque embaixo das sereias tem um monstro devorador de pessoas. Pelo menos esse era, né, um mito. Então, assim, a única forma de você fazer isso é o seguinte, você pede pro seu pessoal lá no navio, todo mundo colocar cera no ouvido e todo mundo te amarrar num poste. E quanto mais você gritar, você tem que avisar para eles puxarem mais forte aquilo. Quanto mais você gritar para sair, eles têm que puxar mais forte aquilo, porque você não vai conseguir se controlar. Você quer fazer isso? A filha da mãe quis fazer. E foi isso que foi feito. E aí estava todo mundo com aquilo lá e cada vez eles puxavam mais a pessoa. Então, ruminação é igual ao canto da sereia. Você não discute com ela. Você dá um para, você percebe, é difícil perceber no começo, né? Mas é um treino, é possível. Você perceber, você fala, para, você tem que tomar uma decisão de falar, para, vou sair disso. Por quê? Porque se eu quiser motivos pelo qual eu devo sair disso, eu vou entrar de novo na ruminação. Eu paro, por quê? Porque é ruim, ponto final, para. Durante esses anos todos na minha clínica, eu tive alguns casos que foram muito sérios, que foram casos de bipolaridade, que é muito difícil de diagnosticar, é difícil, né? Muito difícil, né? Mas que foram medicados como depressão. E a ideação suicida, ela aparece muito... Você poderia explicar um pouco sobre isso? Porque transtorno bipolar é um quadro que... Será que não está frio o seu café já? Não sei. Vamos ver. estar, né? Eu vou Qualquer ver, porque, coisa assim, o Alex é difícil troca lá diagnosticar. E basicamente o que eu vejo na prática é que é só gente do HC e do Hospital São Paulo que faz o diagnóstico. E transtorno bipolar é difícil. Por quê? Porque tudo é um espectro. Nossos diagnósticos, eles não são categoriais, eles são espectrais. Igual o espectro autista, que a gente começou por ele, que deu essa bagunça toda já. Mas tudo tem esse espectro, né? E a primeira coisa que você tem que fazer na primeira consulta é fazer o quê? Qual que é a chance desse cara piorar com o antidepressivo? Que é basicamente qual é a chance desse cara ter um pezinho que a gente pode chamar de várias coisas, um pezinho nesse transtorno bipolar aí, que seja um genezinho, porque você não vai diferenciar
se não for um quadro clássico, de transtorno tipo 1, tipo 2, ciclotimia, você vai conseguir diferenciar, a não ser que você seja um cara que realmente consiga perguntar e a pessoa te conte de uma forma maravilhosa, numa hipomania, porque ele nunca vai no psiquiatra nisso. Só que você tem que saber fazer o quê? Saber fazer os fatores de risco para aquilo. E o máximo possível você tem que evitar dar antidepressivo para tratar quadros leves e moderados de depressão e evitar dar antidepressivo para tratar ansiedade. Por quê? Porque não funciona e os tratamentos psicoterapêuticos são melhores do que isso. E então, assim, antidepressivos são substâncias extremamente instáveis e que, se você errou o diagnóstico, ele vai fazer com que você tenha oscilações abruptas. Então, aí eu chamo assim, depressão que briga com antidepressivo. Às vezes melhora, às vezes piora muito e, no fundo, sempre a depressão ganha e faz você pensar em morrer. Então, isso você pode chamar de qualquer nome que for. Um nome que se chama espectro bipolar, mas não quer dizer que você é igual o cara bipolar que tem um transtorno tipo 1. É um nome que a gente não tem outro nome. Mas o que acontece? Na verdade, você tem uma ativação em áreas que não deveriam ser ativadas. Então, a gente quer ativar a dopamina, a serotonina, a noradrenalina no córtex pré-frontal. Só que pode ativar em outras áreas. E que faz com que você tenha comportamentos que não sejam muito bons. E, às vezes, isso faz com que você tenha um pensamento absurdamente acelerado, sem ter emoções positivas. Se você não tem emoções positivas e a cabeça não para de pensar e você não para de ficar quieto, você não consegue ficar quieto, por quê? Porque ativou a dopamina no circuito nigrostriatal, ativou a dopamina no circuito mesolímbico, que faz você ficar agitado, só que se não ativou isso numa parte do circuito do prazer. E aí você tem o quê? Uma desesperança com pensamento acelerado e com uma inquietação. Isso, juntando tudo, faz você fazer o quê? Tentar o suicídio. Por quê? Porque aí a desesperança vira desespero. Sim. E é isso que ocorre quando Que às você vezes, né? dá o antidepressivo para alguém que possivelmente tem isso. Então, tem algumas dicas que a gente usa, né? Só que para isso precisa fazer um bom diagnóstico. E tem uma ordem do diagnóstico. Então, se a pessoa tem um transtorno de humor, você não vai querer tratar o TDAH dela. Por quê? Porque isso tem uma escadinha, tem uma pirâmidezinha que a É gente quando vê. chega um paciente com comorbidades no seu consultório Você nunca dá mais do que um diagnóstico. Por quê? Porque tem uma hierarquia. Então, se você tem um transtorno de humor, a pessoa tem TDAH ou não, não importa. Por quê? Porque você não consegue primeiro avaliar a cognição da pessoa, uma vez que ela está com a cabeça totalmente, está com a cognição totalmente péssima. A depressão, ela é o pior quadro em termos de incapacidade, é muito pior que TDAH. Então, como é que você vai avaliar se a pessoa tem TDAH? E como que você vai confiar na história que ela te contar se ela só lembra das coisas ruins que aconteceram na vida dela? Uhum. Se a pessoa tem um PhD, está deprimida, ela vai falar que ela sempre teve desatenção na vida inteira. E o que você indica como tratamento padrão ouro para um paciente com depressão? Depende do diagnóstico, mas se for um quadro depressivo, aí depende se for unipolar ou uma depressão bipolar. Mas se for um quadro leve a moderado, você vai indicar o quê? Você vai indicar TCC que tenha componentes específicos para depressão. Por quê? Porque TCC também não é tudo igual. TCC, tipo, é um treino. É igual você fazer atividade física. Para Vamos quem não colocar. conhece, terapia Que cognitivo-comportamental. quer dizer o quê? Treino de pensamento e comportamento. Então, assim, isso é específico para a área que está desativada. Vamos imaginar que os quadros psiquiátricos são áreas no cérebro que estão desativadas. Na depressão está desativado que área? Do prazer e da execução, simplificadamente. Na ansiedade, tem uma área da coragem que está desativada. Tem uma área da confiança que está desativada, que é uma área que freia o catsu da amígdala. Né? Você não está conseguindo ver se você é mais forte ou menos forte que o inimigo. Você precisa treinar essas áreas. Se você está, por exemplo, num quadro de insônia, tem uma área que está regulando o quanto que você está associando o sono à noite a dormir. Você precisa recondicionar isso. Então, assim, não existe TCC que é igual para todo mundo. Uhum. TCC é igual a atividade física, é igual ir na academia. Dependendo do músculo que você quiser treinar, você vai fazer um exercício diferente. Então, TCC para depressão, ela tem que envolver alguns parâmetros, que são quais? Ativação comportamental, então tem que ter, isso é a base do tratamento. Se você faz qualquer tratamento para depressão, com ou sem remédio, que não tenha ativação comportamental, é o nome do negócio, está errado.
Hoje em dia, a gente sabe que a ativação comportamental, junto com treinos de concretude, que é esse treino de memória específica, no início é importante, e se você associar treino do afeto positivo, que é basicamente você treinar a pessoa a estimular, sentir prazer, gratidão. Trabalhar um pouco com PERMA, talvez, aí do Martin Seligman, É, psicologia só que positiva. isso só funciona se Bem, for junto com a ativação comportamental, porque eles tentaram fazer sozinho e não deu certo. Então, basicamente uma ativação comportamental com esses treinos da psicologia positiva juntos, porque aí isso aumenta muito o efeito, e junto Isso. com o treino anti-ruminação. O que não Olha, pode fazer quando a pessoa está no meio da crise ali, crise de ela pânico? O primeiro que tem que ela saber faz? que ela não vai morrer. Então ela tem que ter ido uma primeira vez no pronto-socorro e ter tido um cardiologista, no máximo 2, que assegurou para ela que ela não vai morrer. E acontece muito, né, das pessoas irem para o Falar isso. pronto-socorro, Não, né? tem que ir, mas a primeira vez tem que ir, porque você não consegue diferenciar. Mas aí você tem que ir no máximo 2, você tem que ter que resposta. Eu tenho alguma contraindicação para fazer qualquer atividade física? Se ele falar não, Exames clínicos primeiro, né? não ele vai Para fazer. descartar. Mas é que às vezes o cardiologista ele não fala desse jeito. Por quê? Porque ele não quer ver a pessoa sofrendo. Aí ele dá o quê? Dá um propranolol para a pessoa. Mas você tem que saber. Então, assim, a pergunta que você tem que perguntar eu tenho alguma contraindicação de fazer qualquer atividade física, sim ou não? Se ele falar não, acabou. Aquilo que você tem não vai te matar. Por quê? Porque se fosse matar, coisas do coração matam rápido. E é verdade isso. Então, assim, você não tem, você não vai morrer. Então, o primeiro passo é isso. Trabalhar a conscientização do paciente, você não vai morrer disso. Você não vai morrer disso. E isso já dá um baita de um alívio, né? E aí depois, assim, só que isso não vai curar o seu pânico. Por quê? Porque você vai começar... O problema do pânico não é o pânico em si. É você não saber quando ele vai vir. Aí você fica hipervigilante do próprio corpo. Trabalhar a conscientização de quanto tempo dura uma crise de pânico, o que não fazer na hora, a questão das técnicas, por exemplo, do gelo. Então, na hora que você não vai fazer é sair do lugar. E saber que isso vai passar. Isso é o principal. Aí as outras técnicas são técnicas de alívio, que servem como rivotris. São rivotris comportamentais. Quer dizer o quê? Então, dessas técnicas. Se você ficar só nelas, elas vão perder o efeito, vão deixar você dependente, você vai piorar. Então, isso é importante entender. Se você ficar numa técnica de respiração, você vai piorar cada vez mais a ansiedade. Então, não é bom. Então, você precisa o quê? A única coisa que trata a ansiedade chama-se exposição. E a exposição tem que ser feita de um jeito que seja extremamente gradual, suave. Hoje em dia nós temos um treino mais específico que faz com que pânico você faz isso em 4 dias. E a pessoa... Então, o primeiro passo é você saber que isso não vai passar e que isso daqui é curativo. E o objetivo do tratamento não é você ter menos crises. Não é você nunca mais ter crise. Não. É você não se importar se a crise vai vir ou não. Você não ligar se vai vir ou não. Por quê? Porque enquanto você não puder ter crise, você vai ter crise. Então, a primeira coisa é a aceitação. Você não vai aceitar. Você só vai aceitar depois da exposição. Então, você tem que entender assim, eu tenho que fazer a exposição, acabou, eu tenho que tratar. Mas, enquanto isso, eu sei que não vou morrer, eu sei que vai ser ruim. E aí, eu posso fazer técnicas para o quê? Estimular o meu sistema parasimpático, que são as técnicas mais rápidas, mas sabendo que isso é um paliativo. Porque uma hora vai perder o efeito. E aí, se você não sabe que vai perder o efeito, você acha que está bem, aí chega uma hora, vem essa pancada de novo, você se ferra. Então, você pode fazer uma série de técnicas vasovagal, técnicas de estímulo nervo vago. O que não é bom? Colocar gelo na mão. Isso é uma coisa um pouco inteligente. Por quê? Porque o sistema parasimpático ele é na cabeça. E no colocar meio. a cabeça numa bacia de gelo. Isso aqui, ajuda. né, Colocar costas, gelo no rosto, gelo na boca. prender a respiração. Isso. Aí prender a respiração ajuda também. Por quê? Ajuda principalmente se você acha que vai desmaiar. Porque você acha que vai desmaiar? Não porque está faltando oxigênio, é porque tem um excesso de oxigênio. Você está respirando muito, só que você não está gastando. Então, se você tem formigamento, sensação de desmaio e sensação de desrealização no meio da crise, você prende a respiração. Você prende e isso vai passar em poucos minutos. Isso ajuda.
Mas isso não é uma manobra vagal, isso é por conta dos gases sanguíneos que estão desregulados. Agora, se você, por exemplo, você pode colocar gelo no rosto, sim, mas você pode, por exemplo, fazer massagens, né? Massagens auriculares, assim, que é uma coisa mais discreta. Mas tem aquelas pessoas, aqueles pacientes que têm a crise de ansiedade, na crise de pânico, que às vezes vão entortando os dedos, esse Não, tipo mas de isso é por coisa. conta do ácido lático. É por conta da hiperventilação. Uhum, Então, se você fica com o músculo assim, uhum. entortando assim, é porque o sangue está muito alcalino, né? Porque saiu muito CO2, né? Tem um negócio de equilíbrio químico que a gente aprende na química Uhum, orgânica, vocês precisam saber, mas uhum. assim, fica muito alcalino o sangue alcalino deixa os neurônios meio contraídos. Então, você faz assim, prende a respiração. Prende a respiração, e se você acha que está sufocando, prende a respiração também. Uhum. Por quê? Porque tudo isso engana, porque dá uma contração na carótida, ela acha que está faltando sangue no cérebro e ela faz você achar que está sufocando. Prender a respiração, desmaio, contração muscular, sensação de que a perna está bamba, que vai desmaiar. Você não vai desmaiar na crise de pânico. Você desmaia só no negócio de fobia de sangue. Quanto tempo dura normalmente uma crise? Mas Varia. 15, 30 minutos. Mas na hora, assim, você vai achar que vai durar para sempre. Mas você sabe que vai passar o primeiro objetivo é você falar, olha, isso aqui não vai me matar, isso vai passar e eu não preciso fazer nada. Procura um psicólogo, um psiquiatra Eu para não preciso fazer o fazer nada tratamento. agora. Não, depois. Mas assim, por quê? Porque se você tiver a obrigação de ter que fazer uma técnica bem feita para fazer passar a crise, você está ferrado. Por quê? Porque você vai ficar ansioso em ter que fazer a técnica bem feita. Aí vai ficar mais ansioso. Isso. Então, saber que você não precisa fazer nada que ela vai passar. Você vai fazer isso como um plus. Tá? Aí você pode fazer isso. Outra coisa que ajuda é você fazer manobras de empurrar coisas. Você fala, como é que eu vou empurrar uma coisa? Você pode empurrar uma mão contra a outra, assim, que é uma coisa mais discreta. Né? Então, você pode fazer isso, assim, empurrando uma mão contra a outra. Isso abaixa o seu batimento cardíaco, nem que você não queira. Né? Então tem uma série de manobras vagais, mas isso tudo são manobras paliativas e sabendo que o tratamento, se fizer bem feito, você cura isso em 98% dos casos. 98% para não chegar a 100%, porque você tem uma margem de erro, mas é um negócio que é extremamente... Não estou dizendo que é fácil de tratar, porque eu tive pânico já e não melhora se você não tratar. E é ótimo pra gente, né? Eu também já tive uma crise de pânico e eu vou te dizer que melhorou muito. Já deve estar fazendo aí uns 11 anos, 12 anos, eu tive uma só. Mas foi tão especial ter tido essa crise depois para atender meus pacientes que têm crise Nossa, de ansiedade e pânico. Quando a gente passa pela situação, fica tão mais é fácil porque você teve depois. uma crise, você não teve um transtorno de pânico. Eu tive uma Porque o crise. transtorno de pânico não é fácil, porque o problema não é a crise. O problema é que você não sabe quando esse troço vai vir. Sim. E aí, como é que você vai dirigir? Como é que você vai sair de casa? Você vai sair medindo tudo o tempo todo. Isso vai fazer você ficar mais ansioso e ter mais crise. E aí você vai ficando cada vez mais enclausurado. Sim, vem outros, né? A agorafobia e umas outras E questões aí que vão eu aparecendo. trabalho, né, que você falou com o padrão Orga, assim, porque na verdade o que acontece? Não tinha, assim, a gente sabe, desde 2001 eu vi a pessoa que inventou primeiro, que é fazer essas TCCs por via digital, que chama Internet Based CBT, que é de fato tão eficaz quanto você fazer isso presencialmente para quadros de ansiedade, de depressão leve a moderada, também serve para depressão grave, que aí provavelmente você vai ter que Esse juntar o acompanhamento é remédio. com aplicativo? Não é com aplicativo, na verdade, porque com aplicativo é mais complicado fazer. Ainda não está tão comprovado que funciona tanto, mas é através de um treino onde a pessoa tem vídeos onde é explicado todos os exercícios para ela fazer e tem acompanhamento com um profissional, lives, né? E se você está sentindo qualquer coisa que está impedindo você de levar a vida que você quer, que está fazendo com que você, enfim, tenha dificuldades de concentração, você não consegue, enfim, fazer as coisas que você fazia antes, e isso está durando um tempo, isso
precisa ser visto, tá? E assim, não tem nada, assim, vitamina B12, ácido fólico, vitamina C, tudo isso é importante ver, tireoide é importante ver, mas tem que ser o pior psiquiatra do mundo para ele não pedir esses exames, isso é fácil de tratar, isso não causa esses quadros, tá? Então é só para vocês entenderem, vocês podem se banhar numa banheira de vitamina D também, não vai ajudar, mas tudo isso a gente pede para investigar, por quê? Porque a gente é médico também. Os exames Né? clínicos são super necessários, né? Descartar, né? Para descartar, mas assim, não tem nenhum exame clínico que faça você perder a esperança do mundo, nem perder o colorido em ver o pôr do sol, né? Perfeito. Como diz o Robert Sapolsky. Perfeito. Né? Doutor Marco, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, muita coisa, né? Obrigada, muita coisa mesmo, muito conteúdo. Eu agradeço aqui a todos os nossos patrocinadores, muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. Você também pode ser um patrocinador do Atualiza Universo. Eu vou atualizar aqui com colágeno, gente, isso não é cerveja, isso é colágeno, com o doutor Marco Abud. Vamos atualizar. Atualiza Universo.